Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jesus exemplifica o padrão de Deus para nós. É interessante como cristãos tradicionais encaram isto aqui. Eles acham que essas coisas são utopias, são conselhos de Deus para nós e devem ser colocados como metas para a gente querer atingir um dia. Então vamos procurando melhorar até um dia a gente poder amar os irmãos como a nós mesmos. Vamos procurar melhorar a nossa vida até um dia, quem sabe, a gente poder chegar a ser puro como Deus quer. E assim por diante. Cristãos tradicionais vivem um padrão horrível, carnal, mundano e materialista de vida, mas quando leem esses textos da Bíblia, eles entendem que isso é uma utopia, um nível que nunca vai ser alcançado, que a Bíblia colocou apenas como uma meta para a gente caminhar naquela direção. Outro ponto de vista, e eu adoto, é o seguinte: isso aqui é o mínimo. Se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas hipócritas, você jamais entrará no reino dos céus. Se você não praticar isto, não tem salvação. Não, mas isso é impossível para mim. Claro que é, mas não para o Espírito Santo de Deus em você. Isso só deve levar você a um arrependimento, uma vida de lágrimas, de choro e súplicas para que Deus opere isto em você, o amor, e você consiga amar. Sem amar, não vai ter salvação. Amar não é uma utopia inalcançável. Amar é uma exigência para a salvação. É impossível a você, a mim, a todos nós humanamente, mas não quando Deus opera em nós. Mas o que a gente vê é cristãos acomodados, gostando do mundo, se divertindo, comendo, bebendo, saindo, passeando e gozando a vida e aproveitando. Eles não estão chorando pela falta de amor, eles não estão se lamentando por não poderem cumprir o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É ordem, e quem não fizer isso não vai ter salvação. Eles não estão chorando por causa disso, não estão se lamentando. Eu estou falando genericamente. Provavelmente eu estou falando para muitos agora que estão nessa situação. Você gosta do mundo, se diverte, aproveita o mundo, vai vivendo a vida, porque afinal de contas esse padrão é utópico, inalcançável. Mas não é assim. Então eu vou mencionar aqui, em Mateus, no capítulo 18, Jesus traz alguns desses assuntos. Um deles era o seguinte: quem é o maior no reino dos céus? Olha, é uma criança. Se você não se fizer como criança, não entrará no reino dos céus. Se você não se fizer como criança, não entrará no reino dos céus. É questão de salvação. Ser humilde, servo dos irmãos, ser o menor, descer, lavar os pés dos irmãos, você se humilhar aos irmãos, diante dos irmãos, isto é condição para a salvação. Se você não fizer isso, não tem salvação, é preciso ser como criança. Outra coisa, quem fizer um irmãozinho tropeçar, já estará sujeito ao inferno de fogo. É melhor você arrancar um olho do que ir com os dois olhos para o inferno. Se um olho te faz tropeçar, escandalizar alguém, arranque um olho. Eu vejo muita gente fazendo cirurgia nos olhos, eu mesmo já fiz cirurgia nos olhos. No meu caso era um pterígio, uma pele, uma carne que estava crescendo e prejudicando o olho, e eu fui fazer uma cirurgia. Melhorou bastante e Deus me abençoou naquela cirurgia. Eu, na verdade, não queria perder aquele olho.
eu poderia estar pensando diferente. Senhor, eu vou ficar assim, porque o Senhor permitiu isto, mas não. Naquela ocasião eu me submeti àquela cirurgia. Senti paz e direção de Deus para aquilo e foi bom, muito bom. Mas outras eu não pretendo fazer. Há pessoas que estão muito preocupadas com o seu olho. Você deveria estar preocupado com escandalizar um pequenino. Um irmão novo na fé, eu tenho visto aos montes pessoas virem a nós e não voltam mais. Eles são espantados pelas conversas atrapalhadas dos irmãos, pelas risadas e brincadeiras dos irmãos. Pessoas que vêm novas, elas vêm ansiosas, sedentas, precisando de uma ajuda espiritual. Encontram um ambiente carnal de irmãos e não voltam mais. Alguém vai dar conta diante de Deus por aquela pessoa que Deus estava trazendo e que não ficou. É melhor você perder um olho do que escandalizar uma pessoa dessas, porque isso é caso de salvação, é ir para o inferno. Você escandalizar uma pessoa, fazer fofoca de alguém, você espantar alguém, isso é triste e acontece aos montes nas igrejas, infelizmente. Aí Jesus, ainda no capítulo 18 de Mateus, falou da parábola da ovelha perdida. O pastor verdadeiro ama a ovelha e ainda que ele tenha 100 ovelhas, não é muito fácil a gente ter 100 ovelhas e quando uma se perde, você saber que ela se perdeu. Nós temos, acho que são 13 no sítio, já tivemos até 17. Elas fazem as ovelhas, fazem uma bagunça danada e elas comem o que não deve. A gente gostaria que elas comessem só capim, grama, mas elas comem plantas caras, flores, elas destroem plantas que a gente tem um carinho especial. Ovelhas não têm raciocínio, elas vão comer o que agrada a elas. Eu confesso que se tem 11 ou 12, eu tenho dificuldade em saber se as 13 estão ali. Eu tenho que contar, mas também não é muito fácil contar, porque elas se misturam. Depois que a gente começou a contar, a gente pode se perder no meio da contagem, o que é muito comum. Então, com 13 eu tenho uma dificuldade grande de contar. Imagine 100. Com 100, uma se perder é muito difícil. Mas um pastor verdadeiro reconhece. Uma que não está ali, ele sabe e vai procurar. Ele vai atrás, manda uma mensagem pelo WhatsApp, ele procura, quer saber o que aconteceu. É assim. Deus quer que você tenha esse coração, que ame todos os irmãos. Se um faltar, isso não é só ordem para o pastor da igreja, é para todos os cristãos. Ame seus irmãos. Se um faltar, vá atrás dele ou dela, mas sinta a falta dele ou dela. Todos são importantes. Isso também é questão para a salvação. Se você não tem esse amor para com os irmãos, independente do que for, pode faltar, vir, se perder, sumir, você não está nem ligando. Isso é sério, é questão de salvação também. E o outro assunto, para ficar só nesses exemplos, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, tu e ele só. Ou seja, tenha amor para com o irmão, se ele pecar contra ti. Isso é comum de acontecer, a pessoa peca até inconscientemente. Mas seja como for, você que está certo vai ao errado. Quem pecou foi ele. Claro que quem tem que se consertar diante de Deus é ele. Mas Jesus manda o certo ir ao errado. Isso é questão de salvação. Não, eu estou certo e tal, ele que errou contra mim, ele que se vire, que se dane lá, ele vai arcar com as consequências do ato dele, ele fez isso errado comigo, eu estou certo. Não, não está. Você tem que ter amor a ele que está errado. Aos seus olhos, ele que está errado. Na verdade, você também, é claro.
mas aos seus olhos ele está errado, então você tem que ir a ele. O certo tem que ir ao errado, se você é de Deus. Se não tem amor, não é de Deus. Só para você entender como o padrão de Jesus é rigoroso, mas é o padrão pelo qual Deus vai nos julgar. Se você não atender esse padrão, não tem salvação. E tem que chorar, se humilhar, se derramar diante de Deus, buscando essa graça de Deus através do Espírito Santo para você poder cumprir isto. Entenda, este é o padrão. Não é o que as igrejas vivem. Ai, 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 que tristeza a gente vê o padrão de carnalidade espiritual que vivem muitos crentes nas igrejas. Não é isso, não. O padrão pelo qual nós vamos ser avaliados pelo Senhor é o que Jesus estabeleceu. Entre as outras coisas, essas 4 que eu mencionei aqui, e pense nisto.